Muito bem, pessoal. Hoje nós vamos fazer a leitura, né, de um conto africano. Então, aí na página 70, você vai abrir aí no capítulo 19 para a gente poder fazer essa leitura. Então, antes da gente iniciar, vamos ler esse box que faz uma reflexão conosco. Você já pensou nisso? O poema épico Os Lusíadas, uma das obras mais emblemáticas da literatura em língua portuguesa, gente, uma das mais importantes, foi escrito no final do século XVI por Luís Vaz de Camões. Em seus 10 cantos, ele relata a grande aventura marítima que foi a viagem de Vasco da Gama no final do século XV. Olha só, estes aí são os primeiros versos, né, do poema. As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Tapobrana, em perigos e guerras esforçados, mais do que permitia a força humana. Entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. De novo, as armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Taprobana, quase não sai, em perigos e guerras forçados, mais do que permitia a força humana. Entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. Então, olha só agora uma proposta brincalhona aí de um site angolano. A obra Os Lusíadas é difícil de ler? Vocês viram, né? Quase não dei conta. É dar-lhes aí um toque de Angola que tudo muda. As Mjames e os barões assinalados, que da ocidental calanga lusitana, por calungas nunca dantes navegados, passaram ainda além da Taprobana. Agora eu falei Taprobana certo. Olha, dizendo o pessoal de Angola que ficou mais fácil. Vamos lá. Lembrando que Angola é um país que fala português, né, gente? Então, lá no sétimo ano, você leu o conto Nós Choramos o Cão Tinhoso, lembram? Se não lembra aí, faz uma forcinha para lembrar. Esse era um conto escrito aí por Onde Jacques, né, um autor angolano. Ele estudou aí que a língua portuguesa, né, você estudou que a língua portuguesa ela é falada em 5 países da África. Quais são eles? Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe. E essas nações aí, elas foram colônias portuguesas desde os séculos XV e XVI, né, assim como o Brasil. Nos meados aí do século XX, se organizaram, né, nesses países movimentos aí de libertação. Após mais de 2 décadas de luta aí armada, os levaram à independência, né, como Guiné-Bissau em 1974 e outros 4 em 1975. Pensar que só 74 e 75, né, pouco mais aí, acho que nem 50 anos direito, não, mais de 40 anos, que esses países são independentes. Os mais de 4 séculos de exploração portuguesa deixaram aí marcas profundas, tanto culturais como políticas e econômicas. Foram agravadas aí pelas longas guerras de emancipação, guerra para se tornarem livres. O caso de Angola ele é exemplar, um dos mais graves. A autonomia conquistada em 1975, inaugurou um período de guerra civil entre os movimentos armados que lutaram pela independência. Quais foram esses? O MPLA, FNLA e UNITA. A paz mesmo só foi efetivada em 2002. Olha só, gente. Então aí há 18 anos. O conto que nós vamos ler então agora, ele foi publicado em 1961, foi escrito por um dos principais autores da língua, né, da literatura angolana, que se chama Agostinho Neto, e era líder do MPLA, um daqueles movimentos lá. E também foi o primeiro presidente de Angola. A narrativa fala das transformações sofridas aí pelo país e também do sofrimento de seu povo desde a chegada dos brancos. E aí a gente vê que o mar, né, chamado de Calunga, que trouxe o colonizador,
ele personifica aí todas as desgraças. Olha como é forte. Eles têm a ideia de que o Calunga, né, que é o mar, trouxe coisas ruins para eles, que são os portugueses que vieram, né, de navio e tal. Então vamos à leitura. Algumas palavras são importantes a gente ler antes da gente ler mesmo o texto. Então, vamos ver aqui no cantinho à direita, a gente vai ver aqui o nosso vocabulário. Cubata, o que é isso, gente? Casa coberta de folhas, uma chupana, uma choçazinha. Samba Quimogua é o nome do Museque, né, que é o bairro pobre ou favela lá em Luanda, em que morava o personagem que nós vamos ver. A palavra baixa, assim, é a cidade de Luanda, tem uma parte baixa ali, mais antiga, beira-mar, e tem também uma parte alta. Então, baixa é isso aí, parte mais baixa. Ilha ou ilha de Luanda. Então, quando falar ilha, a gente sabe que está falando dessa ilha de Luanda. Ela é, na realidade, uma restinga de 7 quilômetros de comprimento, situada em frente da cidade, separando-a do oceano e formando aí o que é a Baía de Luanda. O que é evocar, que a gente vai ver? É chamar para perto, trazer a lembrança, tornar algo presente pelo exercício da memória ou imaginação. Igual quando o pessoal fala, vou evocar um espírito, né? Vou evocar, então você traz de volta, então é a mesma coisa. Mualunga significa no mar. Então, no quimbundo, que é uma língua, né, uma das línguas faladas em Angola, mu é a preposição e lunga significa mar. Então, moalunga seria aí essa preposição mais a palavra mar. A própria palavra calunga, né, segundo aí o dicionário, traz essa explicação. Então, entre populações de origem banta, né, que é uma etnia africana, Calunga é a divindade ou entidade espiritual ou sobrenatural que se manifesta como força da natureza, especialmente a divindade associada ao mar, então também considerado o grande cemitério, à morte ou ao inferno. Então designa ainda o próprio mar, Calunga em Kibundo, né? Que é essa língua. Vamos lá então à leitura do texto? Muito bem, o nome do texto é Náusea. Vamos lá, atenção. Da sua cubata de Samba Quimongua, velho João saiu com a família de manhãzinha muito cedo e desceu a calçada. Atravessou a cidade, toda a cidade mesmo, até os confins da Baixa. Passou pela ponte e pisou a ilha, mas já não a mesma ilha dos tempos antigos. Pisou uma ilha sem areia, asfaltada, com casas bonitas, onde não moram pescadores. Velho João ia visitar o irmão que estava doente, mas também queria escapar por algum tempo ao calor da cubata de latas de petróleo. A ilha é fresca quando se repousa à sombra dos coqueiros, contemplando os pescadores a recolher o peixe. Depois do almoço, um bom almoço em boa paz familiar, onde tudo se esqueceu, exceto a alegria de viver e a boa pinga, o velho saiu com o sobrinho a arrastar os pés pela areia quente da praia, deixando-se mesmo olhar com uma alegria infantil por uma outra onda mais comprida. Evocava os seus já distantes tempos de miúdo, criança, né? Quando era apenas o filho mais novo de um pescador. Tinham-se passado anos. Preferiria carregar sacos às costas por conta de brancos da Baixa a morar na cubata de latas de petróleo de Samba Quimongua. Mas se fosse agora, ficaria embora na ilha a pescar e a sentir o mar. Muito bem, continuando. De repente olhou para longe e disse ao sobrinho, estendendo o braço: o mar, uma lunga. O sobrinho olhou para ele, esperando mais alguma coisa, sem compreender o significado, né, que o tio queria dar àquela palavra. Porém, ante o silêncio do tio, desviou a atenção. Velho João já olhava de novo a areia e monologava intimamente. Moalunga. O mar. A morte. Esta água salgada é perdição. O mar vai muito longe por aí afora.
por aí fora, até tocar o céu. Vai até a América. Por cima, azul, por baixo, muito fundo, negro, com peixes, monstros que engolem homens, tubarões. O primo Chico tinha morrido sobre o mar quando a canoa se virou ali no Mar Grande. Morreu a engolir água. Calunga. Depois vieram os navios. Saíram navios e o mar é sempre Calunga. A morte, o mar, tinha levado o avô para outros continentes. O trabalho escravo é Calunga. O inimigo é o mar. Velho João lembrou-se de que, umas vezes, o mar estava muito furioso, mas nunca ninguém se levantou contra ele. Calunga matava e o povo ia chorar vítimas dos batuques. Calunga acorrentou gente nos porões, né, vamos lembrar dos navios, negreiros com escravos, e o povo apenas teve medo. Calunga chicoteou as costas e o povo só curou as feridas. Calunga é a fatalidade, sempre o mar, né, gente? Porque ele leva a questão da escravidão, outra terra, né, só para sofrer. Mas por que foi o povo? Mas por que foi que o povo não fugiu do mar? Olha aí uma litografia, né? Uma obra mostrando os negros aí no fundo do porão. Porão de onde? Do navio, né? A gente percebe bem a questão do sofrimento, a precariedade, todo mundo amontoado, alguns nus. Então, uma situação difícil, bem complicada aqui, né, os africanos passaram com a escravidão. Continuando, temos aqui fecho ecla, que é um zíper, fecho de correio usado em roupas, aquele zíper de roupa. Negaça, que é uma recusa ou negação dissimulada. É um atrativo, uma sedução. Continuando. Calunga é mesmo a morte. Trouxe o automóvel e o jornal, a estrada e o fecho eclá. Mas para ficar, embora ali ao pé da praia a fazer negaças. Então, tipo, trouxe tudo de bom, mas só para fazer, né, depois ali atrair eles. Ninguém sabe o que estava no fundo do mar. Calunga brilha a superfície, mas no fundo o que há? Ninguém sabe. As casas de latão de petróleo lá do Samba Quimongua deixam passar a água quando chove. A civilização ficou embora ao pé da praia, a viver com Calunga. E Calunga não conhece os homens, não sabe que o povo sofre, só sabe fazer sofrer. Os pés do velho João arrastavam-se cada vez mais vagarosos sobre a praia. Esquecera-se agora da sua alegria na hora do almoço para pensar naquelas coisas tristes. Tão tristes como o dia em que a primeira mulher morreu após o parto, a cheirar mal. Abaixou-se para apanhar uma concha colorida. Olhou para Calunga e sentiu-se mal. Uma coisa subia-lhe da barriga ao peito. Um cheiro do mar fazia-lhe mal. Agora. Enjoava. Desviou os olhos de Calunga. Estes encontraram a linda rua asfaltada, verde e negra, e lá adiante a cidade à beira do mar. Calunga. Sentiu náuseas. Tá de vomitar, né? Não podia mais. Vomitou todo o almoço. O sobrinho a parou e, enquanto voltavam para casa, em silêncio, ia pensando na mania que tem os velhos de beber demais. Então, olha só que legal como finaliza aí, né? Quem é o escritor desse texto? Antônio Agostinho Neto. Foi político, médico, poeta angolano. Líder do MPLA, né, o Movimento Popular pela Libertação de Angola. Tornou-se o primeiro presidente do país em 1975. Sua obra poética está intimamente ligada à luta pela independência de Angola. 4 poemas de Agostinho Neto, em 1957. Poemas também, né, de 1961. Sagrada Esperança, de 74. E A Renúncia Impossível, que foi uma obra póstuma depois da morte dele. Ele morreu em 79. E essa última obra foi publicada só em 1982. Muito bem. Então, eu vou pedir para vocês, né, entenderem o texto. Ele fala aí da questão, né, da própria beira-mar, da ilha,
que é aquela faixa de terra que forma a Bahia. Isso nesse vocabulário angolano. E ele fala aí a reclamação dele sobre esse tipo de construção, de obra ali na beira-mar. Então, leia novamente o texto, para poder fixar bem as ideias. Não entendeu alguma palavra? Procura no dicionário, vamos entender. É um texto em português, mas de um outro país, o que dificulta um pouquinho a interpretação, tá bom? Então, façam direitinho a leitura, mais uma vez, como eu disse, e aí vocês vão aqui na atividade, na página 73 e 74, nós temos a número 1, vocês não vão precisar fazer a número 1, mas na página 74 vocês vão fazer a próxima questão, tá? Então, a questão 2 e 3 e 4, lá da página 74, nós vamos realizar, beleza? Depois vai postar aí no Google Sala de Aula. Então, meus amores, grande beijo, boa leitura mais uma vez aí do texto, tirando as dúvidas, entendendo direitinho, né, qual a mensagem do texto, para a gente responder a número 2, 3 e 4, lá da página 74. Beleza? Combinado então? Então, posso terminar, né, você fez a sua atividade, só postar e bom fim de semana. Aproveitem aí, sábado, domingo, descanse e segunda-feira a gente tem mais aula. Grande beijo a todos e até a próxima semana. Até segunda-feira. Bom fim de semana a todos.